Pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilo? Vamos para mais um Jornal do MAS, edição extraordinária, aquele que a gente grava em pé, que nós fazemos em pé e que nós traçamos, analisamos as características, traçamos o perfil de um país. Mais um país asiático, aliás, a Ásia já está merecendo uma playlist. Eu falei tanto este ano sobre Ásia que agora eu vou criar a partir do vídeo de hoje a playlist Ásia. Eu já criei a playlist Europa e já passou do tempo de criar a playlist Ásia só para você. Então, se quiser consultar assuntos exclusivamente sobre a Ásia, terá uma playlist especial a partir do programa de hoje. O país de hoje é o Japão. O motivo por qual nós vamos estudar o Japão é que ele vai sediar recentemente, em breve, melhor dizendo, a reunião do G20. Nós temos, inclusive, na playlist Geografia Geral, uma aula sobre o G20. Então, aproveita, assista a aula sobre o G20, veja a importante organização que é, mas o motivo principal pelo qual nós vamos estudar o Japão foi que nós tivemos uma aula sobre o toyotismo. Você também pode, evidentemente, consultá-la. E esse país ele é extremamente relevante na economia, na política. Localizado no Extremo Oriente, ao lado das Coreias, sempre há uma tensão muito grande com a Coreia do Norte, do Kim Jong-un. E recentemente o Japão trocou de imperador, já que o imperador Akihito, bastante idoso, preferiu ceder o império agora dia 1º de maio para o seu filho Naruhito. Ok, gente? Ao lado da China, ao lado das Coreias, nós temos o nosso querido Japão. Vamos lá dar uma olhada no país do sol nascente, o Japão. Em termos de população, ele ocupa o 10º lugar, são cerca de 126 milhões de habitantes. Como nós vimos no Top 10, que é uma das playlists do canal Geomasa, o México está muito próximo e tende a ultrapassar o Japão ainda neste ano. A área do Japão é bastante pequena, sobretudo quando comparada à sua população, de cerca de 378 mil quilômetros quadrados. Ele é apenas o 60º país, número 61, em termos de extensão. Sua densidade demográfica é elevadíssima, 350 habitantes por quilômetro quadrado, é um país populoso, é um país povoado, muito mais povoado que o Brasil, que tem 25, mais ou menos a densidade do estado do Rio de Janeiro. Suas cidades são enormes, sendo que Tóquio é a maior cidade do mundo, com 37 milhões e meio de habitantes. É a única metacidade do mundo. Metacidade são cidades com mais de 30 milhões de habitantes, meta com T, não vai confundir com mega com G. Mega cidades são cidades com mais de 10 milhões de habitantes. É o caso de Osaka, ou Osaka, como eles gostam de falar no Japão. Ela é uma mega cidade com G do gato, com 19 milhões e 300 mil habitantes. Vejam que entre parênteses eu tenho o nome da região metropolitana, isso é muito comum no Japão. No Japão, as regiões metropolitanas elas têm nomes próprios, de tal maneira que a região metropolitana de Osaka é conhecida como Kinki. A terceira maior cidade do Japão é Nagoya. Também tem uma região metropolitana com nome próprio, que é Chukyo, né? Chukyo, então, é a região metropolitana de Nagoya, que está com 9 milhões e meio de habitantes. Em relação à distribuição etária, o Japão é um país muito maduro e rapidamente envelhecido. Menos de 15 anos, ou seja, os jovens, são apenas 13% da população. Acima de 65 anos, um dos maiores índices do mundo, maior que nós já vimos neste canal, com 28%. Ou seja, os idosos no Japão são praticamente o dobro do número de jovens. Isso mostra que o crescimento vegetativo japonês é negativo.
a população japonesa diminui de menos 0,2%. Mesmo admitindo cada vez mais o número de imigrantes, que está na casa dos 2%. Então, hoje no Japão, nós temos 2,5 milhões de estrangeiros, dos quais cerca de 10% são brasileiros. Os brasileiros que vão trabalhar no Japão, sobretudo na região de Hamamatsu. E aí nós temos cerca de 250 mil brasileiros que são chamados de decaseques. A taxa de urbanização é alta, 92%, por isso você até nota essas grandes metrópoles existentes no Japão. A expectativa de vida é a maior que nós trouxemos até agora no canal. O homem vive 82 anos, ou seja, 10 anos e meio a mais do que o homem brasileiro. A mulher, 89 anos, 11 anos a mais do que a mulher brasileira. É a maior expectativa do mundo. A taxa de natalidade é muito baixa e ela é simplesmente inferior à taxa de mortalidade, que é cerca de 25% maior. Isso mostra que o país vai decrescer inevitavelmente, a não ser que, como já está fazendo, apele para os estrangeiros. A taxa de mortalidade é simplesmente indescritível, porque é a menor que nós vimos, muito perto da perfeição. 2 por mil é algo extraordinário. A saúde consome 11% do orçamento do país, o orçamento de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares. E na frente eu trouxe um número que eu vou chamar de número mágico. Essa é a nova estatística do canal, do Jornal do Masa. 35% é o peso do Estado japonês na economia. É maior que o do Brasil. Do Brasil é 25%. E por que eu estou falando isso? Porque eu não aguento mais ouvir a grande mídia interessada em vender as suas coisas e colocar goela abaixo, trocando em miúdos, enganando o povo brasileiro, dizendo que o problema é o tamanho do Estado brasileiro na economia. Isso é uma mentira. Eles têm profundos interesses junto com o mercado financeiro de fazer você engolir essa mentira. A discussão não é essa, a discussão é a verdade e a mentira. Aliás, mentira que eles pregam para vocês. E a discussão fundamental é a eficiência, a capacidade, a falta de corrupção, é o planejamento, é a geração de riqueza, não o tamanho do Estado na economia, um dos estados mais capitalistas do mundo, mais competitivos, mais agressivos. Ele tem 35% do peso do Estado na economia, maior do que o Brasil. Uma mentira. Vamos parar de divulgar essa mentira, gente. Isso é uma falácia, é interesseira, gente que não tem conhecimento ou que é patrocinado, não fala a verdade, fala quem banca eles para falar. Essa é a maldição da mídia brasileira. A educação ela é obrigatória no Japão num período curto, de 6 até os 14 anos, que é o ensino fundamental basicamente, mas de extrema qualidade. A taxa de analfabetismo ela é baixíssima, na casa de 1%. Quando existe, está muito mais ligado aos estrangeiros, aos tailandeses, vietnamitas, do que aos japoneses propriamente dito. O governo que foi reformado recentemente é uma monarquia parlamentarista constitucional, uma das monarquias mais antigas da história. Ela começa por volta de 660 anos antes de Cristo, portanto, há 2.700 anos. O imperador que assumiu no dia 1º de maio é o 128º, ou seja, 128 imperadores ao longo desse tempo. O chefe de Estado no Japão é o imperador Naruhito, de 59 anos, que assumiu há um mês atrás, 1º de maio de 2019. O chefe de governo, que quem de fato dá as diretrizes, é o primeiro-ministro Shinzo Abe, 65 anos, nasceu em 1954,
é um dos um dos primeiros ministros mais polêmicos da história do Japão. Ele quer transformar o Japão de um estado de bem-estar social num estado neoliberal, encontra muitas resistências, critica sobretudo os idosos no Japão, o sistema previdenciário, como aqui no Brasil está se criticando. Shinzo Abe assumiu o poder dia 26 de dezembro de 2012, portanto ele está quase 7 anos à frente do governo do Japão. As Forças Armadas, 250 mil soldados, orçamento de 46 bilhões de dólares. Vem aumentando tanto o número de soldados na ativa quanto o orçamento, graças à situação com a Coreia do Norte. Um dos países mais industrializados do mundo, embora devido principalmente à automação vem perdendo fôlego, não na quantidade de produção, mas na geração de emprego. Algumas das indústrias mais famosas do mundo no setor automobilístico, eletrônico, siderúrgico, naval, mecânico e telecomunicações, agropecuária, para um país que dispõe de apenas 6% do seu espaço, que já é minúsculo, para poder fazer o plantio, ele é muito extraordinário, parece-se muito com aquele que nós analisamos no Jornal do Mas em relação à Holanda, hortifruti granjeiros, arroz que é tradicional, cultivado no método tradicional de agricultura intensiva, de mão de obra, a tradicional jardinagem oriental, tem milhares de anos no sul da Ásia, no Extremo Oriente, muito pescado, muitas aves, suínos, chá, flores, seda, é realmente uma agropecuária bastante diversificada. A água é uma disponibilidade muito satisfatória, sobretudo para uma ilha vulcânica isolada do restante da Ásia, 3.400 metros cúbicos por habitante, a eletricidade extraordinária, praticamente a mesma produção da Rússia, que é um país simplesmente 74 vezes maior do que o Japão, 980 terawatts, hora, 50% a mais de geração que o Brasil, é algo sensacional. A força de trabalho, setor primário, muito mecanizada, máquinas miniaturizadas, porque o espaço é pequeno, pouco mais que 3%, setor industrial bastante elevado, 26%, mas já chegou a 40% há 20 anos, portanto vem perdendo fôlego e vem crescendo o setor terciário, o setor de serviços, tecnologia, medicina e assim por diante. O desemprego praticamente inexistente, é um traço apenas, com uma sociedade de pleno emprego, menos que 3%. Sua moeda é o iene, uma das moedas mais famosas e importantes do mundo. Você precisa de 112 ienes para comprar $1, é mantido bem abaixo para estimular as exportações e estimula o PIB, um dos maiores do planeta, de 5 trilhões e 400 bilhões de dólares, quase o dobro do Brasil. A renda per capita quase o triplo da brasileira, 43 mil dólares. O crescimento para este ano é de 1,7. Modesto, porém significativo frente à diminuição da população. Isso significa que o Japão tem melhorado a cada ano. A inflação é insignificante, praticamente desprezível. As exportações, um dos fortes do Japão, 683 bilhões de dólares, e ele importa 625 bilhões, é um saldo na balança comercial de 68 bilhões. Como o turismo traz para o Japão metade do saldo da balança, que são 34 bilhões, o país tem mais de 100 bilhões de dólares por ano de saldo na balança de pagamentos. Isso faz com que o Japão tenha uma reserva interna enorme, uma reserva externa imensa, tanto que se o país parasse
totalmente por 1 ano e meio, o Japão teria reservas para manter seu padrão de vida. É algo extraordinário. Os grandes parceiros na exportação, os Estados Unidos, na importação, a China, deu para perceber que eles trocam de lugar, mas são os 2 maiores países do mundo que compram ou vendem para o Japão, Estados Unidos ou China. Sistema ferroviário sensacional, num país minúsculo como é o caso do Japão, cerca de 30 vezes menor do que o Brasil. O Japão tem um sistema ferroviário, tem trilhos na mesma casa do Brasil. O Brasil tem 29 mil quilômetros, o Japão tem 27 mil quilômetros, só que além disso, o sistema japonês ferroviário é referência no mundo de pontualidade, de preço, de qualidade, sobretudo de velocidade. Quem já não ouviu falar do Shinkansen, que é a tradicional linha do trem-bala japonês, que anda na média dos 270 km por hora. Mas uma vez ou outra você tem no noticiário testes de trem de levitação magnética, os chamados maglev, que seria a nova geração de trens japoneses andando a mais de 600 km por hora. Veículos, uma das maiores proporções do mundo, 3 vezes mais do que no Brasil, para cada 1.000 habitantes, 604 veículos. No Brasil, para cada 1.210 veículos. Aeroportos, 142, inclusive um dos maiores do mundo, que é o Haneda, em Tóquio, um dos mais movimentados do planeta. Telefones, um percentual bastante elevado, metade da população dispõe de linha fixa, quase o triplo do Brasil. Celulares no Brasil a gente tem para cada 100 habitantes 113 linhas, no Japão um pouco mais, uma das maiores indústrias eletrônicas do mundo, padrão de consumo elevado, era natural que ele tivesse mais celulares por habitantes que o Brasil. Para cada 100 japoneses, 133 têm linhas de celulares. A internet é elevadíssima, 91%, e a banda larga é absoluta, de 100%, uma das mais elevadas do mundo. Só a velocidade média é 33% superior à banda larga mundial. Então, como a gente conseguiu perceber, é um país extraordinário, com um perfil fantástico de desenvolvimento. Esse é um dos países mais antigos e estáveis do mundo. É isso, gente. Mais um país analisado aqui, mais um perfil de país. Devagarzinho a gente vai fazendo aí um perfil dos países do mundo com as mesmas estatísticas, então você tem parâmetros confiáveis de comparação e de análise. Até mais, até a próxima, tudo de bom, gente.